Hoje, enviada da nossa irmã Naná, lá do Ceará, terra boa que eu ainda não fui, mas irei, em nome de Jesus. Ela faz uma pergunta, pastor, bastante interessante e muito relevante para o momento que a gente está vivendo, né? Ela fala assim, pastor, se o crente tem certeza da salvação, da sua morada eterna, por que ele, né, o crente, teme a morte, teme a Covid-19? Aí ela diz: eu, por exemplo, não temo a morte antes de conhecer a Cristo, sim, mas agora não, pois esse medo de morrer já faz parte do passado da minha vida. Hoje em dia estou pronta para este evento em minha vida, mas tem muitos crentes que têm medo da morte. E aí, pastor? Que tem crente que Bom, teme a morte? Como é esse negócio aí? na verdade, Francisca, abençoada de Deus, lá de Ceará, Aracati, um abraço para esse povo maravilhoso aí. Na verdade, o que acontece é o seguinte: é que nós, seres humanos, não fomos feitos para morrer. Olha aí. No DNA da criação, o ser humano não foi feito para morrer. A morte é um evento que foi introduzido por causa do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, sabiamente, devidamente inspirado pelo Espírito Santo, e para ser aplicado de forma universal por todas as épocas, independentemente da cultura, na verdade, ele diz que o salário do pecado é a morte. Né? E esta é uma grande questão que vai sempre trazer a nós algum tipo de inquietação. A verdade é que você disse que você está preparada. Então, a palavra-chave é essa: estar preparado. E como é que nós estamos preparados? No momento em que nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro, que nós somos remidos, redimidos, comprados, regenerados, né? Salvos e assim santificados. O que a morte pode fazer para nós é simplesmente nos levar ao encontro de Cristo. Levar ao encontro de Cristo. Agora, o desenvolvimento desta consciência vai variar de pessoa para pessoa. Esta que é a grande questão. Isto posto, o que deve acontecer? Você que tem este discernimento, você que já alcançou este nível, deve compartilhar, deve expressar, deve testemunhar este entendimento no afã de encorajar os outros irmãos, as outras irmãs. Agora, que há um ditado que diz que todo mundo quer ver a Deus, mas ninguém quer morrer. Você você já percebe que esse ditado não é regra, porque você está tranquila nesse ponto, né, Henrique? É, ela tá tranquila, nossa irmã Naná tá tranquila com relação a isso. Agora, uma questão importante é que você vê que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né, Henrique? Exato. Mas a morte do crente, do Do crente, cristão, sim. é bênção, né? É interessante isso. Uhum. Por quê? Porque aqueles que morrem em Cristo Jesus, se fechar os olhos aqui, abre na eternidade com o Pai. O maior exemplo disso nós vimos na parábola do rico e do mendigo. A parábola diz que o rico morreu, foi sepultado e no inferno, diz aí a sequência do texto. Já o mendigo, a palavra diz que ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. Seio de Abraão. O Covid, qualquer outra situação que possa que a morte possa usar como meio para
ter o encontro, né, conosco, o que vai acontecer na sequência é entrar na felicidade, no gozo, na alegria plena do nosso Senhor, do nosso Senhor. Por isso, eu queria dar uma palavra a todos que estão nos ouvindo. E se hoje você se encontrar com a morte? E aí? Como é que fica? Desespero, escuridão, dor ou alegria, vida, felicidade e a verdadeira luz brilhando no coração, que é Jesus? Porque Apocalipse diz que quando nós estivermos lá em cima com o Pai, não vai nem precisar do sol lá no céu, porque Cristo é a lâmpada que ilumina. Então, é uma pergunta muito solene e urgente. Se você fechar os olhos nesta pandemia, onde você vai abrir? Nós falamos numa live esses dias atrás que não é Manuel que salva ninguém, não é Pedro que salva ninguém, não é Maria que salva ninguém. É você entregar-se de forma plena ao Cristo, que, conforme nos diz Paulo, é o único e suficiente mediador entre Deus e o homem. Como disse Pedro certa feita, não há nenhum outro nome dado aos homens que comunique salvação. Como diz Paulo ao jovem Timóteo, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E, às vezes, o que nós temos assistido aí é que tem gente que anda acendendo velas para tudo quanto é lado, né? Com um pé lá, um pé cá, né? E Jesus, ele é o único e suficiente Salvador. Fora dele, não há salvação. A morte, para o cristão, é apenas um passo para estar perto de Jesus, mais perto dele na eternidade. Agora, para aqueles que não estão, eu garanto para você que situações complexas e difíceis são apresentadas na eternidade. Por isso, fica este convite. Você que anda em desespero, você que anda em pânicos em relação ao que será que vai te acontecer, eu quero dizer para você que, em vez de concentrar força para o que vai acontecer lá, se concentre para o que está acontecendo agora na sua vida. Entregue-se a Jesus. E o medo, como diz a palavra, será lançado para fora, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E o amor de Deus é revelado a nós pelo fato de Deus ter enviado Cristo a morrer por nós, como diz Paulo, ainda sendo nós pecadores. Entendeu aí, Naná? Louvado seja Deus por isso. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, um cristão deveria observar a morte dessa maneira. A gente falou isso já outras vezes aqui nas lives, né? Que a morte, ela não afasta o crente de Deus, muito pelo contrário, ela aproxima o crente do Senhor, né? Então, a irmã Naná falou, porque quando eu estava distante do Senhor, sem conhecer a Cristo, eu tinha medo. Agora eu não tenho mais. É claro, né, pastor, que a morte é uma coisa abrupta na nossa vida, literalmente falando, né? E Não, ninguém gosta. Ninguém fica assim, não, amanhã, com certeza, eu não passo, amanhã eu vou morrer. Henrique, eu vou dar um testemunho aqui. Muita gente da igreja vai conhecer a pessoa que eu vou falar. Tinha uma irmã na nossa igreja chamada Dona Didi. Eu fui visitá-la no hospital na Hermelino Matarazzo. Levar a palavra lá, ela estava com uma situação debilitada, já uma senhora de idade. E no quarto dela tinha uma outra senhora. Quando eu me aproximei dela, Dona Didi, para dar um dos hinos que ela mais gostava era esse aqui. Com Jesus a morada é feliz, né? Então,
com Jesus no porvir, aí por aí afora, né? Uhum. Aí quando eu cheguei lá para levar uma palavra para ela, etc, então ela falou, pastor, comigo tá, é mais ou menos isso, ela falou, pastor, comigo tá tudo muito bem aqui, eu tenho certeza da minha salvação. Prega o evangelho para essa menina que está aí do lado, porque ela precisa entregar a vida a Jesus Cristo. Entendeu qual que é a lógica? Então, isso é muito tranquila. Guarde isso no teu coração. Você vai receber essa live aí. É a pergunta que não quer calar, que você precisa responder hoje, agora, urgente. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Tranquilo? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tem aquela música lá, né, do Apocalipse 16, e se hoje for teu último dia, né, do que valeu tanta correria, né? Aí ele diz, nada, não valeu de nada. Então, que a gente não seja como Jesus pega surpreendido na parábola, ei, e se hoje for seu último dia, né? Para quem você está preparando a sua alma, né? Para quem? Qual é o destino da sua alma? Aí alguém perguntou um dia lá, todos os caminhos levam a Deus? Aí a resposta é, claro que leva. Só que de qual lado você está, né? Você está do lado daqueles que Deus vai declarar, olha, entra aqui nesse local que eu preparei para vocês, ou você vai dizer, eu não te conheço? Então, essa é uma excelente e uma urgente pergunta, né, pastor? Uma excelente e urgente pergunta. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Naná. Pergunta excelente, uma pergunta importantíssima. Eu tenho certeza que, assim como eu estou aqui em primeira mão, estou